Aleluia. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 12. Quem já encontrou diz amém? Amém. Então vamos fazer a leitura. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Levanta a sua mão e diga: a minha família é bendita. 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 E eu não abro mão. Da bênção do Senhor. Que está sobre a minha casa. Que está sobre a minha família. Herança do Senhor. E eu não abro mão. Em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Desde o princípio, Deus tinha um plano, um propósito. E a palavra de Deus nos ensina o seguinte: que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. E Deus criou então um jardim. E nesse jardim, através da palavra dele, todas as coisas se fizeram. O Senhor ia falando e ia acontecendo. Ele ia dizendo que haja luz e houve luz. Que haja seres viventes e tudo aconteceu. E quando Deus via cada coisa que ficava pronta, a palavra de Deus fala: e viu Deus que era bom. Tudo enquanto era feito era bom, agradável diante dos olhos do Senhor. Até que então ele diz estas palavras: façamos o homem. E essa palavra é muito interessante, porque aqui ele diz: façamos o homem. Nós cremos na Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Não cremos? Então sabemos que desde o princípio já havia Pai e Espírito Santo. Mas preste atenção que ao dizer façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quando a palavra de Deus diz dessa forma, então esperamos o quê? Que o nosso Deus Todo-Poderoso seja essa semelhança de seres humanos que nós temos, não é? Mas existe uma diversidade tão grande. Existem cores de peles diferentes, existem aspectos, né, que são diferentes, existem cores de cabelos diferentes, existe uma diversidade muito grande na terra. E o que a palavra de Deus diz? Diz que do pó da terra nós fomos feitos. Então observe que quando Deus diz façamos o homem, ele inclui automaticamente a terra. Porque do pó da terra nós fomos feitos. Glória a Deus. Do pó da terra. E é por isso que a palavra de Deus inclusive nos ensina que nós viemos do pó e voltaremos ao pó. Ou seja, nós viemos da terra, do barro, e nós voltaremos. E a semelhança que nós temos com a terra? Todas. Porque todas as proteínas, tudo que tem no nosso corpo, tudo que procurar na nossa biologia, é a mesma biologia que tem na terra. É a mesma que tem nos animais.
estaríamos ligados à terra, ligados a Deus de forma extraordinária. E Deus fez então o homem, e viu Deus que era bom. Porém, a palavra de Deus também ensina o quê? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora. Glória a O Deus. que significa uma disjuntora? Significa uma parceira, uma companheira, aquela que está ao seu lado, aquela que vai passar a fazer parte da vida do homem ali o tempo todo. Ele vai dividir com ela as suas dores, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas conquistas, os seus fracassos. Ele vai dividir tudo com ela. Ali nasce, dentro do plano, projeto perfeito de Deus, o quê? Uma família. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma família. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus não só fez os dois, mas disse: crescei e multiplicai-vos. Ele está dizendo: eu já fiz vocês dois, agora o que vocês vão fazer é encher esta terra de frutos, porque tudo quanto Deus fez, Ele viu que era bom, porque tudo frutificava. Glória a Deus. Deus sabia que o homem poderia pecar. Deus não foi inocente a esse ponto de fazer o homem, dando inteligência a ele. Ele não foi. Ele tinha essa inteligência para saber que o homem poderia pecar. Mas viu Deus que era bom, porque assim como tudo que ele tinha feito era bom para se multiplicar, o homem também era. E quanto mais se multiplicasse, mais o nome do Senhor seria exaltado. Aleluia. Mais seres humanos se juntariam para glorificar o nome dele. Por isso, esta palavra que Deus dá a Abraão tem um significado tão forte. Ele diz que todas as famílias da terra serão benditas. Glória a Deus. Por quê? Porque mesmo depois, sabendo que o homem pecou, que o homem tentou transferir a sua culpa para Deus, porque quando Deus pergunta ali a Adão: Adão, quem te disse que estavas nu? A resposta dele é: a mulher que tu me deste. Quando ele fala isso, ele está transferindo a sua culpa para Deus, dizendo, em outras palavras, se tu não tivesse me dado esta mulher, eu não teria pecado. Mas o nosso pecado não é culpa da mulher, não é culpa, o marido vai jogar a culpa na mulher, a mulher vai jogar a culpa no marido, vai jogar a culpa em Deus, vai jogar na árvore, vai jogar... Não, a culpa é nossa. Quando nós erramos, ela é nossa. Não adianta querer transferir para um e para outro, porque quem vai viver as consequências, os danos desse erro, somos nós. Meu Deus. É, Jesus. E quem tem uma família e vai viver os danos desse erro, as consequências desse erro, não é só ele, mas a família, porque a palavra de Deus diz o seguinte: agora não serão mais dois, mas um. E aquele que faz algo errado, que traz consequência para a sua família, o seu cônjuge vai sentir, porque é a mesma carne. É a mesma carne, estão juntos. Não tem como a minha perna esquerda ser machucada e eu não sentir no corpo inteiro. Somos um. Não tem como. Da mesma forma, quando nós desagradamos a Deus, nós não, eu desagradei só Jesus Cristo, eu desagradei só o Espírito Santo. Não, nós desagradamos os três, porque eles estão ligados. Da mesma forma, nós estamos ligados também três, da mesma forma, corpo, alma e espírito. Estamos ligados no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e ligados à terra também. Temos essa ligação porque fomos tirados do pó da terra. Glória a Deus. E tudo, diz a palavra de Deus, que é ligado na terra, é ligado no céu. Quando uma família é ligada, essa ligação, ela acontece automaticamente entre nós e lá no céu. Por isso, a palavra de Deus nos ensina que não separe o homem, somente
somente a morte pode separar, porque não é simplesmente uma ligação só de, eu fui lá e assinei um papel. Não, existe ali uma ligação de responsabilidade, existe uma ligação de compromisso, existe uma ligação que só Deus pode romper. E a Bíblia é tão clara nisso que tem um versículo que eu não me lembro agora, que diz o seguinte na palavra de Deus, que o homem, ao se juntar com outra mulher que não seja a sua, acontece ali uma ligação de alma. E o homem que serve a Deus, que teme ao Senhor, ele não pode ligar a sua alma à alma de outra mulher, porque ele já está ligado lá no céu diante de Deus com aquela que ele escolheu para ser a sua esposa. Glória a Deus. Por isso é tão sério o compromisso de uma família. E nós ainda encontramos na palavra de Deus que diz o seguinte: aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Ou seja, o marido que não cuida da sua esposa é pior do que aquele que é infiel, que não obedece, que não vive a vontade de Deus. E vice-versa. A mulher que não cuida do seu marido, então ela coloca ali por terra todas as outras coisas que ela faz, porque não adianta nada. A pessoa vem para a igreja, aqui na igreja vai limpar a igreja, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e quando chega em casa, a situação muda. Chega em casa, na igreja trata todo mundo bem. Isso eu estou falando dos dois sentidos, homem e mulher. Trata todo mundo bem, é tudo uma bênção. Mas chega em casa, marido pede um copo de água, vai lá pegar, eu não sou sua empregada, né? Ou ao contrário. Então assim, a obrigação é de um cuidar do outro, as disjuntoras, juntas, as duas partes se tornam uma. Então, a mulher está lá, está cansada, trabalhou o dia inteiro, diz, marido, eu estou com sede, ele levanta, pega uma água, está aqui minha esposa, porque ele fazendo para ela, ele está fazendo para si mesmo. E a mulher da forma, quando o marido pede alguma coisa, quando o marido quer chegar em casa e encontrar a comida pronta, a roupinha lavada, tudo bonitinho, as crianças cuidadas, o marido faz isso, porque ao fazer isso para os filhos, a esposa está fazendo isso também para o marido. E essa responsabilidade foi assumida desde o jardim do Éden. E só Deus pode romper essa ligação. Só a morte separa um casal. Mas vamos seguir um pouquinho mais à frente, falar um pouquinho de Abraão. Abraão, um homem que foi criado, nasceu e foi criado numa terra que nós conhecemos hoje por Afeganistão. Então, baseando pela situação em que vivem hoje o povo neste lugar, dá para se imaginar como que já foi no passado. Porque para chegar ao ponto em que a mulher só pode ficar com os olhos de fora, porque senão ela tropeça e cai, então por aí já se imagina que a mulher ali, ela era totalmente desvalorizada. E naquele tempo tinha um agravante tão forte que a mulher sequer poderia sair na rua sozinha, porque se ela saísse sozinha, aquela mulher era considerada propriedade de qualquer um. Se ela saísse na rua sozinha, viesse um homem que levava ela de escrava e pronto. Então naquele tempo tinha um cuidado maior, mas isso permanece de tal forma ligado nessa terra até hoje, que a mulher viúva lá, ela não pode trabalhar. Se ela trabalhar, ela é considerada prostituta. Ela vai para a rua mendigar uma moeda ou outra para sustentar os filhos dela, para que eles não morram de fome. E mesmo assim ela vai aguentar ofensas, desaforo, elas vão ouvir coisas indesejadas. E se uma delas, isso não importa a idade que ela tem, se tenha 20 ou se tenha 60, 70 anos, se uma delas se envolver com outro homem, aquela mulher, ela vai ser morta, apedrejada. Então vejam de que terra Deus tirou Abraão. Porque Abraão vivia numa terra onde ali era predominante masculino, uma terra idólatra, uma terra
onde não havia respeito pela mulher, não havia respeito pela família, porque os maridos tinham 1, 2, 3 esposas, tanto que Sara, a esposa de Abraão, era sua irmã, era filha do mesmo pai. Então se vê por aí a situação em que as famílias viviam ali. Mas Deus chama Abraão, Deus encontra na terra um homem que tem um coração diferenciado, e estas coisas que ali era cultura, era comum, era normal, incomodam Abraão. Ele não se sente bem naquela terra, e por isso o pecado se multiplicando ali. Deus então chama Abraão e diz para ele: Abraão, você vai sair daqui, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Abraão poderia ter dito: eu não vou, Senhor, porque aqui eu tenho casa, eu já estou velho, Sara já está velha, não tem mais o que fazer, eu vou sair e recomeçar a história em outro lugar. Ele poderia ter dito isso, mas Abraão entendeu: este lugar não é lugar para minha família e Sara. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha esposa tem o seu valor, os meus servos têm o seu valor, tudo que é meu tem um valor diante de Deus, são almas diante de Deus, e eu não posso ficar nessa terra onde o pecado só se multiplica e não existe um valor à família, os princípios são quebrados. E aí então ele prontamente obedece e diz, e chega para sua esposa e diz para ela que eles vão embora. Mas eles vão para onde? Vão para o deserto. No deserto não tem poço, não tem água, não tem comida, terra que planta e não dá. E eles vão enfrentar tudo isso já idosos. Quando Deus quer purificar a casa, Ele quer separar a família para Ele tira do laço do passarinheiro, Ele tira da sombra do diabo, Ele tira das amizades que não convém. Glória a Deus. Aleluia. Porque a sua família é projeto de Deus, é bênção de Deus. A sua família, Deus tem algo para a sua família. A palavra de Deus diz o seguinte, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E muitas vezes essa salvação, o livramento vem Deus tirando você dali do seu modo de aconchego, tirando da sua estrutura, da sua base e levando para outro lugar. E este outro lugar tem vários significados. Pode ser um outro lugar espiritual, pode ser um outro lugar de amizades, pode ser um outro lugar de convívio familiar. E vejam que Abraão e Sara foram separados da sua própria parentela. Porque às vezes, para se construir uma família alicerçada na presença de Deus, na base do céu, é preciso afastar até de alguns da parentela. Porque essas parentelas vão querer opinar. Se ver o marido tratando bem a mulher, vão olhar e vão querer dizer: você não pode deixar ela mandar em você. Ou então vai ver a mulher sendo boazinha para o marido, aí vai dizer: depois quando ele começar a te maltratar, não reclama. Então, para poder ser a família que está estruturada no Senhor, nós precisamos nos mover de alguns lugares, sair no meio de algumas pessoas, para que Deus seja o Senhor da casa. E quando Ele é o Senhor da casa, as bênçãos de Deus não vão estar na boca de Deus. Vão começar a fluir. Eu tenho uma filha que se casou há 4 anos e um filho que se casou no mês de maio. E outro dia, conversando com eles, eu perguntei para minha filha e para o meu genro: o que mudou na vida de vocês depois do casamento? Os dois disseram: tudo. Tudo. As bênçãos de Deus começaram a entrar no lar deles. O meu genro veio de uma família católica, não praticante, e tinha vários hábitos. Hoje ele vai para o culto junto com a minha filha, hoje ele estuda a palavra de Deus, hoje ele está... Então, quando a gente pergunta para ele, a mudança não dá nem para exemplificar, porque
uma grande nação. Israel se tornou uma grande nação, uma nação, melhor dizendo, há menos de 90 anos. Abraão não viveu para ver a promessa cumprida, de tal maneira que ele estará à direita de Cristo no julgamento, no juízo final, porque o Senhor deu a ele esse lugar de honra, porque ele não viveu para ver a promessa cumprida. Mas nós estamos vivendo o tempo da promessa cumprida, e nós estamos vendo que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pode passar séculos, pode passar um milênio, 2 milênios, não importa. A promessa de Deus é fiel e verdadeira e vai se cumprir sim, porque a promessa que Deus tem para as famílias, Deus vai cumprir. E sabe de uma coisa? Deus faz grandes coisas através da nossa família. Existe um exemplo bíblico aqui que eu falo, meu Deus, essa é a maior profecia da presença de Deus. E essa profecia acontece onde? Dentro da casa de Abraão. Sabe por quê? Porque Sara era estéril. Ela não podia ter filhos. A Bíblia diz que já tinha passado o costume das mulheres, ou seja, ela não tinha mais o seu período, não tinha mais fertilidade. Estão entendendo? Era impossível. Mas o que acontece? Deus chama estéril, Deus chama aquela que é infértil, e Ele faz o que acontecer ali? Ele faz com que o ventre daquela mulher que não produzia mais óvulos gere dentro ali daquele ventre um fruto. Glória a Deus. Quando o anjo diz para Abraão: onde está Sara? Preste bem atenção nisso. Isso é muito importante. Onde está Sara? Aí Abraão diz: está ali na sua tenda. E o anjo diz o seguinte: diga a Sara que no tempo de Deus ela conceberá e será mãe. Preste atenção. Deus poderia ter dito a Abraão: você vai ser pai e você vai povoar essa terra aqui, e assim como Sara pensou, a promessa é para Abraão. Ela pensou, a promessa é para Abraão: se vier um filho meu bem, se não vier, a escrava está aqui. O que Sara não entendeu é que quando existe um matrimônio, existe 2 em 1. Se a promessa é para Abraão, a promessa é para Sara. Por isso o anjo pergunta: onde está Sara? Onde está Sara? A promessa era para Abraão e era para Sara. Para os 2, porque os 2 diante de Deus eram um. E desta maneira então, o que acontece? Sara engravida, tem o seu filho, não é? E seu filho está lá, grande, forte. Aí está um dia Abraão lá sossegado na sua tenda, vendo seu filho crescer diante dos seus olhos. E tem uma coisa que é muito interessante, porque a Bíblia fala que Isaac tinha cerca de 12, 13 anos. Mas esta palavra que diz isso foi interpretada de forma errada. Porque, de acordo com os pergaminhos originais, na verdade, ele tinha cerca de 40 anos. E sabemos que este número de 40 tem um significado para Deus. O mistério dele eu não sei. Mas Moisés tinha 40 anos, Deus chama ele, quando ele foge, ele fica 40 anos no deserto, volta e vai tirar o povo mais 40 anos de novo no deserto, atravessando com o povo. Qual o mistério? Eu não sei. Mas Deus tem. Por quê? Vocês já vão entender porque ele tinha cerca dessa idade. Porque Deus chama Abraão, diz Abraão, é o seguinte, presta atenção, meus irmãos, isso é forte. Abraão é o seguinte: está feliz, Abraão? Senhor, não sei como glorificar o teu nome de tão feliz que eu estou. Glória a Deus, Jesus. Estou desfrutando das bênçãos diariamente. Eu pensei que nunca veria um filho meu com Sara. E olha aí, olha o menino que já está um homem. E aí Deus disse: pois é, Abraão, também estou muito feliz pela tua obediência. Mas tem um porém, Abraão. Eu preciso que tu faças
faça algo para mim. Senhor, estou aqui à disposição, ó. Só o Senhor mandar que eu faça agora, é para ontem. É para ontem. Aí Deus disse, pega o teu filho. Mas eu não quero Ismael, eu quero Isaac. O teu filho da promessa, o filho de Sara. Pega ele. Vai lá no monte. Prepara um altar ali. Coloca as pedras. Coloca a lenha. E quando já estiver o moço ali, então você vai colocar ele sobre a lenha, sobre o altar. E você vai sacrificar o seu filho para mim. Imagina um pai recebendo isso. Naquela hora eu penso que Abraão, as suas pernas bambearam, amolecendo, e ele caiu ali com o rosto no pó. Senhor, é carne da minha carne, é sangue do meu sangue. A alma já estava sangrando, transbordando ali de novo. Mas Deus disse, pois é carne da tua carne, mas eu quero a carne da tua carne. E ele diz que seja feita a tua vontade. E ele então começa a se preparar para subir o monte. De onde Abraão estava, ali perto de Beersheba, até chegar em Jerusalém, onde está o monte ali, o Monte Moriá. São cerca de 3 dias caminhando a pé. E ele vai caminhando junto com o seu filho. Abraão não pode contar para Isaac o que vai acontecer ali ainda não. Porque sendo Isaac já um moço, ele podia fugir. Abraão era velho, ele já era um moço, então ele podia dominar Abraão ali e fugir. Ele não pode contar para Sara, porque Sara esperou quase 100 anos por aquele filho. Sabe o que é isso? O filho do milagre, o filho da cura, o filho da bênção, o filho da promessa, o filho da vitória. Enquanto aquele filho chega, se Sara fica sabendo, Sara ia fugir com o filho, não ia deixar. Então ele guardou para si. Ele não pode contar para os servos, ele não pode contar para as pessoas, porque se Sara ficar sabendo, Sara não vai aceitar, ela não vai aguentar. Então ele pega o filho, pega os servos e vai caminhando. E eu não consigo imaginar Abraão caminhando ali tagarelando, porque eu sou muito tagarela, mas na hora do nervoso eu travo. Fico só de pensamento ligado a Deus e fico assim: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E eu não imagino Abraão de outro jeito. Mas ele estava com seu filho, o filho está acostumado a conversar, a aprender com o pai, e está indo ali para poder fazer um sacrifício num lugar diferente, um sacrifício especial. A tradição do sacrifício é passado de pai para filho, e Abraão vai onde? Caminhando junto com o seu filho, lado a lado ali com o seu filho. A sua razão de pai diz para ele: Abraão, some, vai embora desse menino. Mas a sua fé diz: Abraão, persevera, porque Deus é fiel. Persevera, porque Deus cumpre a sua promessa. Persevera, porque Deus tem o escape. Deus tem a solução. Deus tem algo para fazer, então não desiste. Ser fiel até a morte. Ser fiel àquele que vencer. Está sentindo a sintonia de Deus falando com você? Glória a Deus. Aquele que for fiel e perseverar, não desiste no meio do caminho. Não é hora de parar, não é hora de questionar, não é hora de lamentar, é hora de crer, é hora de decisão, é hora de dizer: eu vou seguir em frente, porque maior é o Deus que cuida de mim. Tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Aleluia. E aí o que acontece? Quando chegam lá no monte, preste atenção, porque isso, os detalhes fazem a diferença. Abraão chama o servo e diz: olha, preste atenção nessas palavras. Olha, fica aqui, porque eu vou com o moço. Aí ele
fala moço, preste atenção. Eu vou com o moço sacrificar e voltaremos. Estão prestando atenção? Ele não diz, fica aqui, eu vou com o moço sacrificar e eu voltarei. Ele diz, eu vou com o moço e nós voltaremos. Isso é o Deus que ele serve, é o Deus da providência, é o Deus que cuida, é o Deus que zela, é o Deus que defende, é o Deus que guarda, é o Deus da providência. E aquela fé faz a diferença. Então preste atenção. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio a este mundo para quê? Para morrer na cruz do Calvário por nós, para entregar a sua vida na cruz do Calvário. Mas Jesus, quando estava ali orando, se aproximaram soldados com espadas, com armas, né? E foram prender Jesus. E Jesus, ao vê-los, ele não se esconde, ele não foge. Ele faz o quê? Ele vai até eles e ele nos repreende. Estive todos os dias junto a vocês, e agora vocês vêm até mim como se eu fosse fugir, como se eu fosse me esconder. E Jesus vai e faz o quê? Se entrega. Já entenderam assim, sério? Isaac se entregou. Porque Isaac ali representava, preste bem atenção, Isaac representava ali Jesus Cristo, o cordeiro mudo que foi levado ao matador, aquele que entregou a si mesmo. E Deus é representado por Abraão, aquele que nem a seu próprio filho poupou. Então naquele momento Deus manda Abraão preparar o altar. 12 pedras são colocadas ali para preparar o altar, representando os 12 filhos das gerações de Abraão, que hoje se faria a nação de Israel. Ali coloca então o que? A lenha sobre o altar, onde o fogo nunca se apagará. O fogo representa a presença de Deus naquela família, a presença de Deus naquela casa. Então o fogo arderá continuamente sobre o altar. Isaac se entrega. E ele é colocado ali sobre o altar. O fogo ainda não está aceso. Ele deita sobre o altar, assim como Jesus Cristo se entregou para ser crucificado, para ser um sacrifício vivo para nós. E ali então, naquele momento, eu imagino o grito de Abraão, que ele dá ali de glória a Deus e aleluia, e ele levanta o cutelo na sua mão para imolar. O que é imolar? Cortar a garganta. É a maneira que os sacrifícios eram preparados. Inclusive até hoje a carne que eles comem é uma carne kosher, porque é preparada o animal é morto dessa maneira. Então ele levanta ali. Só que antes disso, antes de Abraão pedir a Isaac para deitar sobre o altar, ele pergunta: Pai, eu vejo a lenha, eu vejo as pedras, eu vejo tudo pronto, mas onde está o cordeiro? E a resposta desse pai: meu filho, não te preocupes, porque o nosso Deus é grande. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é o Deus da família, Ele é o Deus que abençoa, Ele é o Deus que faz a diferença, Ele é o Deus que cura as enfermidades, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que faz o que é impossível. Quando Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro, ele está dizendo: o Filho de Deus há de vir para poder morrer na cruz por nós. Glória a Deus. Ele está profetizando a vida de Jesus. Eu digo que é
Aí observem bem. Observem bem. Quando Abraão já está com a sua mão ali levantada, o anjo dá. Não faça isso, Abraão. Deus já reconheceu a tua fé. Aqui do teu lar, da tua família, a terra há de ramificar a presença de Deus, um evangelho genuíno, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E observe que os judeus profetizam ali entre eles, por toda parte, sobre o sacrifício. Eles falam, eles contam, eles estudam sobre o sacrifício, e eles falam com muito orgulho disso, sendo que na verdade mal sabem eles que eles estão profetizando o Messias de Deus. Aí o que acontece? Glória a Deus. A nossa Bíblia não fala. A nossa Bíblia ela foi compactada. Então, muitas coisas, na época não tinha tradução, então eles faziam o quê? Dá para poder colocar assim, como eles entendiam, eles iam colocando. Mas, nos livros judaicos diz o seguinte: diz que Sara, quando soube que Isaac tinha sido levado para o sacrifício, ela cai morta. Mas como assim, irmã Eliana? Ela não vê o filho retornar. E eu creio exatamente assim, porque a Bíblia não fala do retorno. A Bíblia fala já da morte de Sara e fala que Isaac chorou por ela 3 anos. Estão entendendo? Glória a Deus. Lá no começo eu disse que quando Deus disse façamos o homem, Ele estava convocando a terra ali também. Pai, Filho e Espírito Santo, a terra estava junto. Por quê? Porque nessa profecia a terra é Sara. Como assim, irmã Eliana? Exato. Porque é preciso passar pelo processo da morte. Todo aquele que nasce, nós nascemos da terra e para a terra voltaremos. Ou seja, voltamos para onde nós saímos. A nossa alma vai para Deus, porque o nosso Pai é Espírito. Mas a nossa carne volta para o ventre de nossa mãe, que é a terra. Estão entendendo? Glória a Deus. E aí o que acontece? Voltam os dois para casa. Ele não consegue nem velar Sara. Voltam os dois para casa. E ele chora 3 anos. 3 anos por sua mãe. Porque a terra chora pelos seus. Não é interessante isso? A terra clama pelos seus. E observe uma coisa. Eles voltam. E quando eles que passam os 3 anos, Abraão chama quem? O seu servo. Aquele que está a serviço de Abraão. E diz para ele: Isaac não se consolou ainda, desde que perdeu a sua mãe, mas já está numa idade que precisa casar. Então observe, depois de 3 anos ele já é dado em casamento. E eles dizem então o seguinte: chama o servo e diz ao servo: sai, vai lá na minha parentela. E lá na minha parentela vai buscar uma esposa para o meu filho. Quando Abraão dá essa ordenança, o servo sai. E o servo coloca um propósito no seu coração. E o propósito é qual? O propósito é o seguinte: Senhor, a primeira mulher que me oferecer, observe bem, que eu pedir água e ela der da água para eu beber, essa será a esposa do meu Senhor. Eu terei essa como aquela que voltará que virá comigo embora para ser a esposa do meu Senhor. E ele vai. Mas ele não vai sozinho. Com ele tem ali os animais. Entre os animais, 10 camelos. 10 camelos. É de tarde quando ele chega lá na cidade. Não sei quantos dias demorou. E aquele dia está um dia assim, ó. Isso não está na Bíblia, tá, irmãos? É uma maneira de interpretação. Está um dia
quente, não é? Porque o sol incomoda. E ele chega ali naquele lugar e ele vai logo para a porta da cidade, porque dentro do que entrava na cidade já estava ali o poço, a fonte. E ele vai e se aproxima e fica ali esperando. Alguém que não precisa, porque é bem nascida, é bem cuidada, é próspera, tem uma família abençoada, está lá na sua casa. Ela podia estar lá cuidando da sua vaidade, que é visível que ela tinha certa vaidade ali. Ela está lá na sua casa cuidando da sua vaidade, da sua beleza. De repente, no de repente de Deus, ela pensa assim: o sol já está por se pôr. Daqui a pouco vão chegar em casa os homens que vêm de pastorear as ovelhas, que vêm de pastorear os rebanhos, e terão sede, precisarão se lavar para comer. Então, antes que eles chegam, o que eu vou fazer? Eu vou lá no poço, na fonte, buscar água. Assim, quando eles chegarem, a água já estará fresca em casa. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. E quando ela chega ali, ela vê aquele homem. Ela vai lá e tira. Preste atenção que isso é forte, igreja. Tira um pouco de água e o homem olha para ela e diz assim: dá-me um pouco de água para beber. Ela olha para ele e diz: não só para ti, meu Senhor, não só para ti, meu Senhor, mas para os teus camelos também tirarei. Glória a Deus. Sabe o que isso significa? Preste atenção. Cada camelo bebe cerca de 110 litros de água. Tinham 10 camelos e ela tirou água para todos os camelos. Glória a Deus, Jesus. Entenderam esse mistério? Aleluia, Jesus. Preste atenção. Glória a Deus, Jesus. Aquela pessoa que fica preocupada com seus afazeres, preocupada com as suas vaidades, no seu próprio mundo, ela não se antecipa a ajudar ninguém. Mas aquela que tem um coração cheio de bondade, cheio de amor, família. Quem estava pastoreando? A sua família estava pastoreando. Os homens da casa estavam pastoreando. Tinha mulheres da casa pastoreando, porque as mulheres pastoreavam também. E ali então ela se antecipa: eu não vou esperar os meus chegarem em casa, pedirem, terem sede, para eu buscar água. Eu vou de antemão preparar a água e deixar já aqui a água quente. Quando eles chegam, eles não precisam esperar. Ela se antecipa para cuidar dos seus. Família, projeto, plano de Deus. Glória a Deus. Deus escolheu ela porque Ele sabia o valor que a família tinha para ela. Ele sabia o que a família representava para ela. Ele sabia o vínculo, o elo familiar que unia aquela casa. Glória a Deus. E então, o servo de Abraão, ele diz o seguinte: sou o servo de Abraão, estou aqui por uma missão. E ela chama ele prontamente, porque aquele que tem um coração bondoso, ele não consegue ver um necessitado e não estender a sua mão. Abraão era um parente distante, mas havia chegado ali não Abraão, mas o servo enviado de Abraão. E se é servo enviado, então vamos tratar com respeito, porque somos família. Ela chama ele, leva ele para casa, oferece comida, participa ali da ceia junto com ele. E então o servo chama o irmão do lado e explica a situação. Eu estou aqui porque eu vim buscar uma esposa para meu servo, assim. E preste atenção, a resposta dele é o seguinte: vou conversar com ela. Se ela quiser ir, bem. Se não, não temos negócio. E num tempo em que as mulheres, preste atenção, os pais preparavam seus casamentos, mas ele dá a oportunidade. Se ela quiser ir, ela vai. Se ela não quiser, ela não vai. Ele deu o direito de escolha para ela.
nossas bênçãos. Mas se você disser que não vai, nós estaremos também aqui e você estará debaixo das nossas bênçãos. Mas ela ouve o quê? Quem será esse Senhor? Eu nunca vi ele. Eu não sei a sua semelhança. Eu não sei se ele é bonito ou se ele é feio. Mas eu estou ouvindo o servo falar da bondade dele. Que ele tem um coração solidário. Que ele é aquela pessoa que ama a família. Um bom filho. Aquele que a sua mãe cuidava com tanto carinho. E ele, o apreço que ele tinha pela sua mãe. E ela ouve tudo aquilo. E ela faz o quê? Ela diz, eu vou. Nunca vi. Não sei como ele é. Olha, ele podia ser feio. Ele podia ser de maneira que ela dissesse, não me leve de volta para casa. Não, ela se apaixonou pela bondade que havia naquele homem. Ela não se apaixonou pela sua beleza física. E sabe o que acontece em muitos matrimônios que passam por luta? Porque o esposo, a esposa, deixa de ver a sua mulher com os olhos da paixão que ele via no início. Com aqueles olhos que ela podia ser toda descabelada, tudo de qualquer jeito, mas ele olha para ela e fala, a mulher mais bonita do mundo. E ela igualmente. Aí depois que casa, a barriga só vai aumentando. Aí depois que casa, esse homem é preguiçoso demais. Não levanta para nada, não faz nada. Se eu precisar, não me atende. E aí a mulher vai se cansando, ela deixa de ver aquele homem com aqueles olhos. Este é o homem pelo qual eu me apaixonei. E o Senhor nos uniu na força do amor dele. Aleluia! Por isso que é tão importante que nós em todo tempo estejamos lembrando de tudo isso. Mas isso aqui é um casamento. O que tem a ver esse casamento? Você já não entendeu? Preste bem atenção, meus irmãos. Deus é representado por Abraão, que dá o seu próprio filho. Isaac é o filho que se entrega em sacrifício. Sara é a mãe que não vê o seu filho voltar para casa. E quem é o servo de Abraão? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Jesus, ao ser entregue em sacrifício, ele disse aos seus discípulos, deixando para nós esta promessa: eu vou para o Pai, mas vou preparar-vos lugar, vou preparar-vos morada, e voltarei para vos buscar. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Virá para vós o Consolador amado, e este ficará conosco e intercederá 24 horas por dia, conseguidos e inexprimíveis. O Espírito Santo sai pela terra procurar uma esposa para o seu Senhor, porque virá um dia em que nós iremos nos encontrar com Ele. Para quê? Para celebrar as bodas do Cordeiro. Rebeca é representada como aquela que deixa as suas vaidades, que deixa tudo que ela tem ali. Para quê? Para conhecer um Senhor que ela não sabe se é bonito ou se é feio, mas ela ouviu falar que Ele é bom. Ela ouviu falar que Ele cuida da casa. Ela ouviu falar que Ele cura as enfermidades. Ela ouviu falar que Ele tem potencial diferenciado e que Ele é bom pai também. Será um bom pai para os seus filhos. Rebeca é a representação, e preste atenção, ó. Ela aceita ir e ela vai. Tem um hino que é bem antigo, as pessoas mais antigas talvez conheçam, que fala assim: se é queimada pelo sol da justiça, ela é morena. Se são tantos como a areia da praia, não é pequena. Conhece? Alguém conhece? É isso aí, ó.
ela vai, caminha pelo deserto, ao sol do deserto queimando ela. Está ardendo no rosto, está ardendo a pele. Mas eu vou chegar lá. Meu noivo está me esperando. Aleluia. Ah, que esse sol está acabando comigo, não tem mais água. É sequidão, está tudo seco. Eu preciso de um banho. Eu não estou aguentando, é muita poeira. De dia, o calor insuportável. De noite, uma tempestade de areia, com vento, com tudo. Mas não tem problema, eu vou chegar lá. Porque o meu noivo está me esperando. Eu vou enfrentar o deserto. Eu vou enfrentar frio. Eu vou enfrentar sono. Eu vou passar sede. Eu vou enfrentar tudo. Mas eu vou chegar lá. Porque o noivo está me esperando. Glória a Deus, amém. Quando eles se aproximam de uma distância, Rebeca olha. Quem é aquele que está vindo lá longe na colina? Ela pergunta ao servo. E o servo diz: este é o meu Senhor. O meu Senhor, que está vindo das colinas distantes de orar, de falar com Deus. Ele estava na presença de Deus, mas agora ele está vindo para receber a sua noiva. E quando ela se aproxima dele, sabe o que ela faz? Esse gesto é tremendo demais. Ela tem sobre os seus ombros um chale. E ela, um chale, um lenço, ela tem ali sobre os seus ombros, que a protegeu no deserto, que a protegeu do frio. E ali então ela pega aquele lenço que está sobre os seus ombros e ela faz o quê? Ela coloca sobre a sua cabeça. E ela então recebe o seu noivo. Por que ela coloca sobre a sua cabeça? Isso até hoje é usado entre as mulheres judias. Sabe por quê? Pelo seguinte: porque ao colocar o lenço sobre a sua cabeça, ela está dizendo: a partir de hoje eu sou tua. Eu sou tua. Ela está dizendo: a partir de hoje a autoridade que está sobre mim é a tua autoridade com o meu marido. É a tua vontade que está sobre mim. E a partir de hoje a minha vontade não é para mais ninguém, mas a minha vontade é somente para ti, meu amado. E a Bíblia diz que eles entram para onde? Eles entram para a tenda de Sara. E ao entrar para a tenda de Sara, eles consumem o casamento. Vou dizer uma coisa para vocês. Qualquer observação que fizerem não é mera coincidência, é profético. Glória a Deus. É profético. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, quando Ele estava ascendendo desta terra para os céus, Ele disse o seguinte: os anjos que estavam, os homens que estavam ali no caminho, de repente aparece uma voz, aparece um anjo de Deus falando com eles e diz para eles: varões galileus, o que estão observando? E responde da seguinte maneira: da mesma forma que o viram subir, ele há de vir. Glória a Deus. Caralho, o que ele vem fazer aqui? Ele vem ao encontro da sua noiva. Ele vem buscar aquela que é a sua prometida. Ele vem buscar aquela que se preparou para estar com ele, que enfrentou o deserto, que passou perseguição, que foi caluniado, que sofreu dor, sofreu enfermidade.
e familiar no meio da ceia. Sabe por quê? Porque é o seguinte: nós não temos o mesmo sangue que Jesus, né? Quando ele viveu aqui na terra, o seu DNA, ou temos, porque foi descoberto recentemente que todos os seres humanos que existem na terra vieram de uma só mulher e de um só homem. Tanto que esse estudo, essa descoberta é chamada de Adão e Eva, confirmando a profecia, confirmando o que nós já lemos aqui. Mas observe uma coisa, preste bem atenção. O povo de Deus rejeitou a Jesus de Nazaré. Mas quando Jesus estava por morrer, ele celebrou a última ceia, ele juntou ali os seus discípulos. E ele disse o quê? Fazei isso em memória de mim. Porque aquele que não tiver parte comigo, não pode entrar no reino dos céus. E como que nós vamos ter parte? Já aceitei a Jesus. Observe que a palavra de Deus inclusive fala que nós devemos confessar de lábios. Por isso que nós chamamos as pessoas para aceitar Jesus na frente. E aí o que acontece? A Santa Ceia, a representação dela é tão forte, meus irmãos. Porque nós não temos o mesmo sangue que Jesus. Mas Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e disse o quê? Este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Fazem isso em memória de mim. Por que ele fala isso? Porque ao participar do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos profeticamente nos tornando consanguíneos, carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue de Jesus de Nazaré. E ele diz o quê? Fazem isso até que eu venha. Ou seja, em todo tempo, nós estamos reunidos como família. Porque sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne é família. Estamos ligados em Cristo em todo tempo. E vou dizer uma coisa para vocês. É bom participar do corpo e do sangue de Cristo aqui, não é? Mas melhor ainda vai ser quando ele disser: vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai. Sabe de uma coisa, igreja? Tem um lugarzinho para você na mesa. Tem um lugarzinho para você na mesa. Lá tem o teu nome, está gravado lá, numa pedrinha branca, o teu nome, e ele vai chamar nome por nome, e cada um vai sentar na mesa, e neste dia acontecerá a concretização das bodas do corpo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou dizer uma coisa para vocês: de todas as histórias que tem na Bíblia, para mim essa é a mais linda. Aleluia. É a mais linda. Glória a Deus. Porque ele representa, ali está tudo representado. Até que ele venha. Sabe o que vai acontecer? Rebeca e Isaac entraram na tenda. Mas nós vamos entrar na tenda. Sabe onde nós vamos entrar? Nas mansões celestiais. Glória a Deus. As ruas são de ouro, tem rio de cristal. A glória de Deus encherá toda a casa. E lá não vai precisar de luz, lá não vai precisar de sol, lá não vai precisar de lua, porque o brilho da sua glória encherá toda a casa. O brilho da sua glória se manifestará ali, e nós estaremos com roupas de glória. Glória a Deus. Essa roupa é matéria, ó. Vai ficar tudo aqui. Jesus. Vai ficar aqui. Mas eu serei transformado em um corpo de glória. Eu serei transformada em um corpo de glória. Louvado seja Deus.
conhece esse, minha irmã? Quem sabe pode ser este o dia em que esta igreja vai sair daqui. Quem sabe pode ser neste momento. Deu o microfone para ela, eu tô rouca, não vai dar. Lamento, sinto algo estranho pelo ar. A igreja preparada já está. Quem sabe neste momento, onde o céu se abrirá, anjos tocando trombetas, todo olho então verá, com poder e grande glória, Jesus nas nuvens raiar. Quem sabe este é o último culto. Quem sabe essa é a última pregação. Quem sabe este é o último hino. Daqui vamos direto pra Sião. Quem sabe este é o último culto. Quem sabe essa é a última pregação. Quem sabe esse é o último hino. Daqui vamos direto pra Sião. Aleluia. Quem quer ir direto pra Sião? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nada nessa vida é por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um plano. E sabe qual é o fim desse propósito, desse plano? A glória. A presença de Deus. Passar a viver numa mansão celestial. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: esta terra será purificada. Ela vai ser purificada. E Jesus vai reinar aqui por 1000 anos. Sara dormiu no Senhor, mas ela ressuscitará como uma terra que vai ser purificada. Ela voltará também. E nós vamos estar ali junto e vamos saber que ela está aí. Porque nós somos o fruto de Deus nesta terra. E imagine que esse fruto cresceu, essa família que Deus formou ali no Éden, hoje está por toda parte, nos 4 cantos do vento. Toda parte, a terra está sendo cheia do quê? Da glória de Deus. Tudo porque o Pai decidiu tirar a sua família do meio do pecado, da perdição, e começar no meio do deserto. É a mesma coisa, irmãos. Nós deixamos o mundo para trás e passamos a fazer o quê? Florescer no deserto. E vou dizer uma coisa para vocês: quem ouvisse essa palavra, Israel vai florescer no deserto, ia dizer: esse povo é louco. Só que hoje não existe mais deserto. Por onde a gente passa, tem planta crescendo, porque eles têm um sistema de irrigação que faz com que aquela terra frutifique, assim como o Evangelho de Jesus Cristo, onde não havia como nascer, está nascendo. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor fez essa. Põe a mão sobre a sua cabeça. Senhor Deus poderoso, Deus da família. Ah, que mistério, Senhor. Que mistério há dentro da minha casa, da casa dos
diárias. Em todo tempo o inimigo tenta nos fazer cair, fazer tropeçar, nos desanimar. Em todo tempo o inimigo vem esconfetear o nosso rosto, nos humilhando. Mas o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus que faz nascer, o Senhor é Deus que levanta, que põe de pé, que cura as enfermidades, que transforma, que liberta, que salva. O Senhor é Deus de promessa, e a tua promessa continua de pé, porque todas as famílias da terra são benditas para a tua glória. Deus de poder e graça, Deus de amor e de unção, hoje está aqui o teu povo, a tua igreja, que clama pela família, que pede a bênção, que pede a vitória, que pede a cura, Senhor, que pede a libertação. O Senhor é Deus que faz e eu creio. O Senhor é Deus que cumpre e eu creio. O Senhor é Deus que opera até quando nós não estamos vendo a mão do Senhor operando. Mas o Senhor é Deus que faz o extraordinário e o ordinário. O Senhor é Deus que faz acontecer até o inesperado. O Senhor é Deus de causa. O Senhor é Deus de justiça. O Senhor é Deus de família. O Senhor é Deus que honra. Decanta, leve a sua manário. Glória a Deus. Decanta, leve a sua. Ore, canta, leve a sua manário. Alexandras, ó glória. Decanta, leve a sua. Decanta, leve a sua. Ave manário. Põe a tua mão agora, Senhor. Entrega a bênção, entrega a vitória, entrega o livramento, Senhor. Cura as enfermidades, restaura, Pai. Coloca de pé, reconstrói. Ah, tu és Deus de base, tu és Deus de estrutura, tu és Deus de coluna. E a casa edificada na rocha, ela não vai se abalar no dia da tormenta, no dia da provação, no dia da luta, porque a nossa promessa é fiel e verdadeira e há de cumprir no momento do Senhor. Ah, Deus tremendo, Deus poderoso, neste momento clamamos pela família, clamamos pela família, clamamos pelos nossos, clamamos, Senhor, pela tua bênção, pela tua vitória. Muda a história, Senhor, reconstrói agora, começa do zero, Pai, porque o Senhor é Deus que faz, o Senhor é Deus que muda, o Senhor é Deus que unge, o Senhor é Deus que transporta, o Senhor é Deus que faz a diferença acontecer no nosso mundo. Faz aqui agora o teu milagre, faz a tua bênção, que o teu povo, ao chegar nas suas casas, possam sentir a diferença que só o Senhor faz, aquilo que o Senhor pode mudar, aquilo que o Senhor pode transformar. O Senhor transforma de maneira em que nós nem podemos imaginar. Faz o impossível, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.